Boa noite, igreja, na paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos. Quero chamar as crianças para vir à frente aqui. Vamos estar orando por eles, por essas bênçãos, nosso futuro, né? Glória a Deus. Sabe que estava com saudade já, pessoal. Faz só uma semana que eu estou fora, nessa nova vida que eu estou vivendo, né? Trabalhar à noite, então, tá numa noite sim, uma noite não, então uma semana eu vou estar, outra semana eu não vou estar. E isso me fez muita falta essa semana que eu não vi no culto, na quarta, tudo. Parece que faltava lá alguma coisa para mim. Mas no momento que você estava cultuando, eu estava lá orando e interagindo, né? Através do Espírito Santo aqui com vocês. Aqui, né? Nós vamos estar orando aí pelas crianças, para que elas são o nosso futuro, umas bênçãos na vida, né? Senhor Deus, nosso Pai, mais uma vez colocamos na Sua presença, Senhor. Viemos, Senhor, estar, Senhor, abençoando, Senhor, os seus filhos, todos aqui dentro estão, todos que aqui dentro o Senhor trouxe. Que aqui, Senhor, nós viemos, Senhor, trazendo a Sua palavra, que não seja nossa, mas sim as Suas palavras. E o Senhor vem, Senhor, estar abençoando, Senhor, cada uma dessas crianças que aqui hoje estão, cada uma que aqui, Senhor, vem, Senhor, buscar, Senhor, o aprendizado, Senhor, já de viver uma vida do Senhor. E cada vez mais nós viemos, Senhor, estar cada vez mais firmes na Sua presença, cada vez mais postado, cada vez mais nos Seus caminhos. Obrigado, Senhor, por mais uma vez aqui o Senhor está nos dando a oportunidade de estar trazendo uma palavra, que mais uma vez o Senhor está aqui nos dando a oportunidade de estar trazendo, Senhor, e fazendo a Sua obra. Obrigado por tudo, Senhor. Que o Senhor venha abençoar cada uma, Senhor, dessas crianças, que elas venham ter, Senhor, uma aula, uma abençoada, em nome de Jesus. Amém? Deus, Ele é bom demais, né, pessoal? Sabe que nem eu venho falando, tem coisas que Deus, Ele vai nos preparando, Ele vai nos moldando a cada dia. E hoje eu estou muito feliz. Muito feliz por cada um que aqui hoje está. Vejo que tem alguns visitantes aqui, né? Vocês têm os nomes? Mas, mais uma vez, né? Agradeço a presença de cada um. Mais uma vez, agradeço pela oportunidade de estar aqui com vocês, cultuando ao Senhor. Quem está feliz hoje aqui, levanta a mão. Glória a Deus, aleluia. Então temos visitantes aqui, o William. Seja bem-vindo, William. Deus abençoe. Creio que tem mais um visitante lá, o seu Atilano, que me viu aí pequeno, seja bem-vindo, Atilano. Temos aqui hoje também a minha filha, a Joyce. Estou muito feliz, meu pessoal. Você sabe que eu sou bem emotivo. Que hoje Deus me deu uma palavra que veio meu testemunho junto com essa palavra. Então, é o que Deus fez em minha vida hoje, mas o que Deus fez na vida de Davi. Todos estão com seu assento, por gentileza, né? Às vezes eu me emociono e fica cansando, né? Então, o que Deus fez em minha vida, para hoje eu estar aqui na presença, por hoje eu estar aqui trazendo uma palavra. Então, estou muito feliz em ver o Atilano, né? O Atilano, muito tive lá na casa dele, eu, o Evaldo, o Luciano, a Adriana. Então já me conhece aí
Muitos anos, né, Sadinho? Muito feliz em ter aqui. Então hoje eu quero dizer uma palavra que o título fala: a alegria do homem perdoado. Que é um Salmo 32, onde vamos dar uma andada aqui pelo Salmo 32, 51, vamos andar com Samuel. E acompanhe, peço que os irmãos então abrem sua Bíblia no Salmo 32, a partir do versículo 1. Que vos fala: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, em cujo espírito não há engano. No versículo 3: quando eu guardei o silêncio, envelheceram meus ossos e meu bramido em todo dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não o cobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Por isso todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de te poder achar, até no transbordar de muitas águas, estas não lhe chegarão. Tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas das angústias, tu me cinges de alegres nos cantos de livramento. Instruir-te e ensinar-te o caminho que deves seguir, guiar-te com os meus olhos. No versículo 9: não sejas como cavalo, nem como mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que não se cheguem a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos aos justos. Cantai alegremente todos vós que sois retos de coração. Amém? Até aqui. Então, hoje esse Salmo 32, ele conta sobre Davi. E Davi, o rei Davi, ele passou por uma fase turbulenta que ele pensava que Deus estava abençoando ele. E através depois de toda essa fase, então conta, pelo menos que eu dei uma estudada assim, que Davi escreveu o Salmo 51, escreveu esse Salmo aqui no 32, aonde ele pecou, contra a lei de Deus. Então, nesse versículo 1, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Depois de cometer adultério, dissimular e ordenar a morte de Urias, marido de Batseba, Davi lutou contra toda a sua força para esconder as pessoas dos seus erros. No entanto, ele experimentou a reprovação divina e o peso da consciência que todo o tempo o condenava. Porém, ao ser humilde e se arrepender, usufruiu da liberdade que o perdão proporcionava. Embora a maioria das pessoas viva afastada do Eterno, mergulhada em transgressões e culpas, ele dá a cada uma a oportunidade de começar uma nova vida livre de todas as sequelas do passado. Então, todos os pecados, hoje eu vou trazer agora para cá, para nós, cada pecado que eu tenho, cada pecado que você tem, que está lá no passado, que nós viemos a entregar nas mãos do Senhor, viemos a pedir perdão por ele. E
quando nós ficamos presos a coisas do passado, as coisas aqui hoje não vão acontecer. Então a gente tem que pedir perdão, primeiramente, para a pessoa que talvez nós magoamos. Temos que perdoar muitas pessoas que nos magoaram. E hoje eu vejo muito isso aí, porque às vezes nós fiquemos amarrados a alguma coisa lá, por isso que a nossa vida não flui hoje aqui. Sabe que eu tenho conversado muito com o irmão, né? E ele me fala assim, muitas vezes ele falou assim: Luiz, eu não consigo me libertar, não consigo perdoar aquela pessoa que estava atrás. E daí eu não consigo viver hoje aqui, assim, mas por que será, né? São lutas que nós não nos libertemos ainda. Então a mesma coisa eu falo sempre para ele, né? Perdoa quem te magoar, que as coisas vão começar a fluir na tua vida aqui. E através da tua vida, toda a tua família será tocada. Glória a Deus. E assim está sendo. Ele está sendo vamos dizer, ele está dentro da aprovação disso, né? E creio que muitas coisas, né, que aconteceram, ele tentou muitas vezes desistir, mas nós temos ali conversando, eu, o apóstolo, mais o irmão Pablo, nós temos aquela coisa que você temos todo dia, né, ele dando uma setinha, né? E estou muito feliz hoje de ele mudar o pensamento. Vocês veem que eu estava lá num lado, mas Deus está me trazendo para esse lado, não sei porquê. Então, porque através da vida dele, a família dele está vindo aos pouquinhos. Hoje, que nem eu já falei, eu sou muito emotivo, né? A minha filha mais velha está aqui, primeira vez aqui dentro da igreja, glorifico o Senhor por isso. A minha esposa hoje não pôde vir porque ela fez uma cirurgia e daí não conseguiu vir, né? Mas queria contar um pouquinho então da história da vida dele, né? Porque ele tinha tudo, né? Ele era o rei, ele tinha um palácio, ele tinha popularidade, muito prestígio, ele tinha tudo. Mas estava ele no terraço e viu lá uma mulher se banhando e perguntou quem era aquela mulher. Daí falaram, né, que ela é Betseba, esposa do general Luiz. Daí ele pegou e mandou chamar ela. Ele tinha tudo ele tinha a seu favor. Então ele pensava que ali ele poderia fazer tudo o que Deus estava abençoando ele. Mas na realidade, o que acontece? Ele estava tendo o seu primeiro pecado contra as leis de Deus, né? Porque os mandamentos dizem, né? Não adulterarás, né? E não cobiçai a mulher do próximo, né? E ele foi lá e chamou, deitou com ela, teve relações e pegou, né? Mas ele, no pensamento dele, ele estava ali tranquilo, ele estava sendo abençoado, ele não podia ter todo mundo. E nisso aí ele foi lá, deitou, mandou ela embora. Quando veio, ela manda uma mensagem para ele lá, através de algum servo, dizendo que ela estava grávida. Então, ele pegou e mandou buscar o general Elias novamente na guerra e fez uma festa, fez um banquete para ele, deu muito vinho, foi uma festa muito linda e falou para ele: vai para cá,
no bem bom aqui com a minha esposa e eles lá lutando. Eu não vou ficar aqui. Passou outro dia, ele fez uma nova festa para o Elias e falou para ele, né? Vai e deixe com a sua mulher. Ele falou, não, eu não vou ir, eu vou ficar aqui pelas escadas do palácio aqui. E não vou ir porque meus soldados estão lá lutando. E nisso não foi. Então, ele pega e escreve uma carta e manda Elias de novo, novamente para a guerra. Né? E manda uma carta para o general Rabi e ele falou para ele, o senhor leva isso aqui, mas não abre. Ele levou aquela carta, chegando lá, o general lá e falou para ele botar na frente, na linha de frente da guerra lá, que é onde tinham os flecheiros lá, e ele, os moabitas, e então assim foi, né? Eles foram, e nisso ele foi morto lá, né? Foi morto, então Davi pegou, foi lá, buscou a mulher, trouxe, a partir de hoje você é minha mulher, minha esposa. Mas o que acontecia, né? Deus, Ele faz as coisas, né, em nossas vidas tremendamente, né? Ele enviou um servo Natan, né? E isso aí, pelos que eu vi, era o vidente, né? Vidente Natan. E Natan falou para ele assim, né? Aqui no nosso reino aconteceu uma coisa muito tremenda assim, né? Porque tinha um homem muito rico, que tinha muitas posses, tinha muito rebanho, tinha muitas coisas, tinha tudo. E um outro no lado tinha um vizinho que era muito pobre, tinha só uma ovelha dele. E daí começou a contar a história para ele, e daí veio uns viajantes, e esse que tinha todas as posses, não matou nenhuma ovelha do rebanho dele. Foi lá e pegou a ovelhinha do vizinho. Pegou a ovelhinha do vizinho e matou e ofereceu aos visitantes dele. E daí isso aí Davi disse que ficou pé da vida, né? E disse, né? Não, isso aí não pode acontecer. Quem fez isso aí tem que morrer. E Natan olhou para ele e disse, é você. Porque você tinha tudo à sua mão, e você foi lá pegar uma mulher casada. Então, meu irmão e minha irmã, hoje nós temos que focar muito no que Deus tem para nós. Não ficar invejando o que o irmão tem, não ficar, vamos dizer assim, pedindo além do que Deus tem para nós. Muitas vezes nós queremos coisas que nós, na verdade, nós não somos merecedores de nada. Não somos merecedores de nada, né? E Deus, Ele é tão bom que Ele dá tudo para nós, não deixa faltar nada, né? Vemos claramente na presença do Senhor, né? Então, nesse versículo 2 que diz, bem-aventurado o homem, o Senhor que não imputa a maldade, cujo espírito não é engano. Não estava de fato a ser rei, né? Para viver em palácio, ter ali o prestígio de todos os povos, mas a reconciliação com o Altíssimo. Foi aí aonde ele confessou, ele veio a confessar todos os pecados que ele tinha, né? Nesse versículo 5, que é onde ele confessei o teu pecado, a minha maldade, não me cobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Davi passava por um momento de grandes aflições, devido à culpa que sentia por seus pecados. Enquanto manteve o segredo sobre eles, teve a sua saúde física e espiritual abalada.
Isso mostra o quanto confessamos nossos erros é importante. Mas a confissão não é apenas um recolhimento e também um arrependimento e o abandono definitivo de tudo aquilo que nós fizemos. Então não adianta nós se arrepender hoje do pecado, pedir perdão, né, se arrepender, mas continuar fazendo a mesma coisa, sempre voltando àquilo ali. Nós temos que ter um coração limpo, temos que fazer as coisas corretas e sempre, né, fazer sempre a vontade do Senhor, porque aqui no versículo 9, né, instruirei, ensinarei o caminho que deve seguir, guiar-te aos meus olhos, não sejais como um cavalo nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio para que não chegue até ti. Então, a palavra, ela nos dá o caminho, ela nos dá a direção que nós temos que tomar, né? Mas muitos hoje o que acontece? Só ouvem o que querem, o que lhe convém. Porque a palavra, na realidade, ela não é só amor. A palavra, que nem o apóstolo pregou, ela vem muito de confronto para nós. Então, e eu tenho pegado muito essas coisas, cada pregação que entenda, a gente vai aprendendo, e a gente tem que ter humildade. Hoje a humildade, ela é uma coisa que, se nós não tivermos humildade, não tiver aquele de diminuir, a estar na vontade do Senhor, em aprender, as coisas da nossa vida, elas não vão acontecer do jeito que tem que ser. Então, nós vamos ter lutas, vamos ter muitas coisas que vão se levantar contra nossas vidas, pessoas próximas a nós que vão tentar fazer nós parar. Nós temos que sempre seguir, sem olhar para o lado, sem olhar para o outro, sem olhar para trás, sempre para frente. Porque quando nós temos olhando para frente, a gente não está olhando para o irmão, se ele está fazendo ou não está fazendo, não está olhando para nada, né? E sempre no foco que é buscar o Senhor Jesus. Ele é tão bom, né? Porque Deus, ele instrui amorosa, pacientemente, como o pai aconselha o filho inúmeras vezes na tentativa de impedir que ele sofra. Deus, ele não quer que ela sofra, ele quer que ela seja feliz. Mas a felicidade, ela depende muito do que nós temos, está sendo o nosso testemunho hoje. Por mais obstinado que nós somos, né, somos sempre em errar, às vezes se colocamos na situação de ser um sofredor, mas não somos. Muitas vezes, muitas pessoas já falaram para mim assim: hoje eu estou fraco, eu não estou mais em ir para a igreja. Não, você não é fraco, você é forte, você só tem que estar na vontade. Porque muitas vezes, eu vou contar uma vez, eu cheguei aqui na frente, botei o carro aqui, era por aqui ainda, e eu vim de lá do meu serviço e aquilo assim: não vai no culto hoje, não vai no culto hoje. E eu cheguei, parei no carro, eu fiquei meia hora ali, até o apóstolo tinha chamado todos os obreiros para a sala pastoral, e eu não entrei, eu fiquei ali na frente. Eu disse: eu não vou no culto hoje agora. E nisso aí, quando ele começou a tocar um louvor, começou a me libertar daquele pensamento, né, de eu não fui no culto. E aquele dia aconteceu uma situação tremenda, parece que o inimigo estava querendo me tirar daqui. Não posso que vocês não parecem. E daí então aconteceu e eu fiquei, então eu gosto de ficar na porta, eu estava ali, e quando veio me entra um bêbado correndo. Lembra dessa? Entrou um bêbado correndo ali na segureira, ele deu ele para a rua. O apóstolo começou a orar por ele ali. Então, era para mim estar ali naquele momento. Nós começamos a conversar com ele começou a pedir para
foi uma coisa muito linda que aconteceu. Então, o que eu tenho hoje, sabe que é uma coisa que eu peguei com o pastor Fabrício esse dia, uma pregação, mas aí ele falou, né? E foi uma pregação, foi uma consagração nossa de obreiras, ele falou assim, quando a gente trazer a palavra, que seja de 10 minutos, mas que seja de coração, aquela palavra. Que não é o tempo de levar 1 hora, 2 horas, né? Mas sim de trazer ela no conceito, né? De tocar primeiramente essa palavra, ela tocou a mim, porque eu vou dizer hoje, né, que a Lohana, né, veio cobrando há muito tempo, vários cultos, que eu só falo um pedacinho, mas hoje eu vou contar um pouquinho do meu testemunho, porque eu vivi muito dentro do rei Davi aqui, de um homem perdoado, né? Então, lá atrás, meus 17, 18 anos, né? O apóstolo sempre fala, né, que ele foi meu anjo, né, que fez a nossa junção, minha e da minha varoa, que foi bênção de Deus, né? Então, mas muitas pessoas hoje olham, né, assim, mas tu te converteu, é sério isso? Até hoje. E creio que o apóstolo também, né, muitos devem falar isso aí. Então, muitos hoje ainda não acreditam, né, na verdade, na nossa conversão, né? Mas uma conversão eu vejo assim, né? Todo mundo fala assim, ô Luiz, tu é convertido? Sim. Olha, eu me converto a cada dia. Porque a nossa conversão ela é diária. Nós somos falhos, somos humanos. Então a nossa conversão ela é diária. E daí lá no meu 17, 18 anos, eu conheci minha esposa. Lá no 29 de março de 94. E fiquemos ali, namorando, eu pensando que eu nunca fui levar namorada em casa, e aquele dia eu sempre vou levar uma namorada em casa. Daí cheguei lá, uma festa lá em casa, e pensei, mãe, hoje eu tenho uma namorada. Eu era muito da rua, né? Pois era, nossa, muito da rua. E daí, quando eu cheguei lá, que eu levei, que eu entrei assim, a minha mãe falou assim, essa menina aí, daí eu disse, pai, o que foi, mano? Essa menina eu troquei as fraldas dela. Meu Deus do céu. Daí tá ali, né, tudo, marquei no jantar. No jantar foi um almoço. Eu fui na casa dela, meus pais, tudo lá. Daí fomos saber a história, para vocês verem como é as coisas de Deus. O meu pai, o pai dela, e mais um amigo, lá na década de 70, eles eram um trio. E eles saíam juntos sempre. Eles eram daqueles que, se um tinha 50, o outro tinha 20, o outro tinha 30, eles tinham 100 reais. Eles davam para o meu pai, e o meu pai disse que era cabeça. Eles pegavam o dinheiro, iam para a festa, pagavam a entrada, curtiam a noite. Vamos dizer que no fim sobrou 30 reais. Chegou no fim da festa, ele dava 10 para cada um e cada um para suas casas. E nisso aí, a bisavó dela chegou para o pai e falou assim, Joel, eu quero que tu cases com uma das minhas netas, eu quero juntar essas famílias. E daí, não aconteceu, né? Diz que a velha ia e ficava segurando os casacos de todo mundo lá, em cada festa, e não aconteceu, né? Naquela época, né? Porque, né? Deus ele já tinha preparado a coisa mais à frente, para juntar as duas famílias. Então, fazia 1 ano que ela tinha falecido e eu conhecia a Valquíria. Daí, me deu 2 filhas maravilhosas, que só tenho orgulho. Hoje uma com 27, outra com 18. Então, a minha contadora, né, fala, e a minha doceira, né? E
18 anos de idade juntos. E nisso aí eu comecei a retirar no mundão. Eu saía para jogar, 6 horas da tarde, no sábado aparecia 4 horas da manhã, de manhã só, bêbado. Saía para jogar, aos domingos, voltava só à noite. E daí vem uma parte que é onde eu conheci outras pessoas, outras mulheres, e me deixei me levar, né? E a gente não entende muitas vezes o que é o processo de Deus em nossas vidas. Abandonei a minha família e fui viver com uma mulher mais nova, com 5 filhos. E nesse aí nós ficamos 7 anos separados, eu e a minha esposa. Aonde eu pensando que eu estava feliz, né? Fui embora, fui tudo tranquilo. E comecei a viver uma vida de muita loucura. E que nem eu trouxe esse dia que eu falei, né? Que eu gastava em média R$1.000 só de cerveja no mês. E aonde foi, mas foi um processo, né? E hoje eu glorifico muito a Deus, né? Então, para o momento que eu saí de casa, a minha mais velha, fiquemos quanto tempo? 2 anos e 4 meses ela não falou comigo. Mas eu e a mãe dela, nós viremos amigos, vamos dizer, e nós nunca brigamos. Mas ela ficou 2 anos e 4 meses sem falar comigo, mas todo dia eu mandava bom dia para ela. Todo dia ela respondia. Mas eu estava ali, bom dia, boa noite, sempre mandando mensagem, ela não respondia. E daí então o que acontece? Aonde queremos chegar na vontade de Deus? Através dessa família que eu fui, hoje eu entendo porque Deus me levou para lá, porque Deus me tirou da minha família. Talvez foi para mim a aceitação de Jesus, para mim fazer um homem novo, e através dessa família, uma cunhada, ela me convidava para ir à igreja, e ela teve ali, acho que a primeira vez que eu trouxe uma palavra, né, e glorifico a vida dela. Eu fui para o vocabulário, eu comecei a entender o que era a palavra de Deus. Depois os pastores foram embora e eu fui para outro ministério, que era a Casa de Oração de Jerusalém, onde eu aceitei Jesus, onde o profeta chegou e falou para mim bem assim. Estava eu e essa mulher que eu estava, e ele falou para mim assim: irmão Luiz, o senhor vai reconstruir a sua família, mas não é com a irmã Jéssica. Eu amei, e eu não entendia. E nisso aí eu e ela, mas chegou em 2020, nós começamos a separar e voltar, e eu não entendia o propósito. Mas depois eu entendi que Deus me botou naquela família para me levar todos eles para a igreja, e assim foi. Eu deixei todos eles dentro da igreja. Todos. E Deus mostrou da hora de estudar lá dentro. Daí nós se separamos. Isso aí, eu e minha esposa começamos a conversar mais, vamos dizer, frequentemente, né? Onde eu cheguei e falei assim: como eu vou falar para a sua vida, né? Porque eu teria muito a Joyce, e Deus ele preparou, né? Ele preparou um momento muito especial que eu estava orando, pedindo como eu ia falar com ela. E quando eu vi ela me mandando mensagem: ô pai, você vai para casa, eu quero uma carona hoje. Eu dizia: esse é o momento. E Deus me preparou, e viemos ficando louvor, e viemos conversando, e ela veio assim: Deus disse para se a minha mãe voltasse hoje, o que eu achava assim: ó pai, se vocês estão felizes, nós temos
tirou, me moldou para me saber hoje como conduzir minha família. Então hoje eu glorifico muito a Deus, né? Tudo que eu vivi, né? Porque foi um tratamento, um processo que eu tive que passar para hoje eu estar aqui. E como eu sempre, nós temos um grupo de intercessão, né? E temos sempre intercedendo ali um pelos outros, sempre, né? Glorificando a vida do apóstolo, da apóstola, do pastor Fabrício, da pastora Vanessa, os nossos líderes aqui, né? Então a gente, como eu glorifico muitos outros servos que Deus botou no meu caminho e me ensinaram muito lá hoje, e hoje, né, a gente vem sendo trabalhado, né, a gente vem aprendendo, buscando, né, sempre melhorar, sempre aprender, sempre estar dentro da palavra. Porque uma coisa que nós temos hoje, temos fazendo um discipulado e o apóstolo falou, né, eu falei assim, sempre quando a gente formar um conselho, tem que falar dentro da palavra. Então, a gente procura sempre isso, porque hoje eu sou um cara que eu gosto de me expandir, assim. Então, hoje eu mando, eu posso fazer uma lista de transmissão, são 310 mensagens todo dia que eu mando. Temos muito retorno, né? Então, muitos aqui recebem, né? E não é uma coisa assim que me falaram bem assim para mim, né? Um dia, tu é diferente. Não, eu sou diferente, eu sou igual a todo mundo. Não, minha mãe, nós saímos do ministério, tu continua mandando mensagem. Não vai mudar nada. Se Deus me apresentou tu como amigo, tu vai ser meu amigo por resto da vida. E assim minha filha, né? Eu gosto de estar mandando mensagem, eu gosto de estar interagindo. Nós temos um projeto de futebol do Cristo Jesus, todas as segundas-feiras, às 10 da noite. E muitas pessoas já participaram no futebol, no ministério, vocês têm futebol, vocês têm. E através deles tem almas que estão vindo para a igreja, então nós temos que unificar isso. Porque nós temos que ser o diferente entre os iguais sempre. E hoje, então, agradeço pela oportunidade de trazer essa mensagem, de trazer esse meu testemunho. Glorifico a Deus por tudo, né? E que todos venham a ter uma noite abençoada, uma noite onde o Senhor, eu creio, que vai fazer muitas coisas na vida de vocês, como vai fazer na minha. E só agradeço por tudo, sempre glorificando a nossa Amém, glória a Deus. Você pode se colocar em pé.